apenas perdoa pecados, ele remove o pecado do homem. Pecado é desobedecer a Deus. Pecado é praticar a iniquidade. Pecado é você estar contrário à vontade de Deus. Ele perdoa os teus e os meus pecados. E como ele pagou o preço do perdão dos meus pecados, ele tem, só ele, mais ninguém, só ele pode levar eu e você a Deus. Só ele tem o poder de nos salvar. Não é Paulo, nem Pedro, nem Maria, nem João. Só Jesus é o único mediador entre Deus e o homem, porque ele pagou o preço dos meus pecados para que eu tivesse perdão de pecados e direito à vida eterna. A presença de Jesus na nossa vida é a garantia de perdão de pecados e de vida eterna. A presença de Jesus na nossa vida é a garantia de perdão de pecados e a vida eterna. Pecador não perdoa pecador. Até Maria diz: a minha alma engrandece ao meu Salvador. Até Maria precisou de um Salvador. Homem não perdoa homem a nível de pecado, a nível de ser absolvido de uma vida de pecado. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, aquele que sem pecado se fez pecado por nós, para que pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Jesus pagou o preço de derramar o seu sangue no Calvário. Só um justo, só alguém sem pecado podia pagar o preço do meu pecado, para que eu pudesse ser justificado diante de Deus. E aí, o apóstolo João, em 1 João capítulo 1, a partir do versículo 7, diz: se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecados, fazemos-lo mentiroso, e não há verdade em nós, e enganamos-nos a nós mesmos. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele não apenas perdoa pecados, ele remove o pecado do homem. Pecado é desobedecer a Deus. Pecado é praticar a iniquidade. Pecado é você estar contrário à vontade de Deus. Ele perdoa os teus e os meus pecados. E como ele pagou o preço do perdão dos meus pecados, ele tem, só ele, mais ninguém, só ele pode levar eu e você a Deus. Só ele tem o poder de nos salvar. Jesus declara em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em Atos 4,12, o apóstolo Pedro declara: em nenhum outro há salvação, porque nenhum nome é dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. 1 Timóteo 2,5, o apóstolo declara: há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Não é Paulo, nem Pedro, nem Maria, nem João. Só Jesus é o único mediador entre Deus e o homem, porque ele pagou o preço dos meus pecados, para que eu tivesse perdão de pecados e direito à vida eterna. E a maior declaração da Bíblia que Jesus faz em João capítulo 3, a partir do versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus.